Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello. Hoje eu vou resolver uma série de questões sobre a Primeira Guerra Mundial e eu fiz uma seleção de questões, não fiz muito preocupado se é atual ou não, mas se é boa ou não para a nossa discussão. Então, essa semana eu fiz uma live sobre questões de fronteiras, e a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que mexeu muito com as fronteiras lá do leste europeu. Então, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, e a formação de outros países, o desmembramento, né, fruto do desmembramento desses grandes impérios, o Império Alemão e o Austro-Húngaro, e entre outros na Turquia. E aí algumas pessoas começaram a questionar, porque foi uma aula mais teórica, não resolvi exercícios. Então hoje eu fiz ao contrário, falei, não, vou fazer então uma só de resolução de questões, porque aí nós, né, percebemos como que as bancas examinadoras cobram. Como eu disse, algumas nem são tão atuais, mas são boas, então vale a pena passar por elas, não é? Bom, vocês estão vendo aí que está passando aí atrás um aluno, né? Estou conseguindo ver aí? Então, essa é a famosa coleirinha. Mas, pessoal, vamos lá então. Toda a minha estratégia, não sei se você me conhece de outros vídeos, enfim, e outras aulas aí, né, que nós tivemos, eu sempre procuro fazer com que o aluno participe da aula. Não quero aquele aluno passivo, fica ali só anotando de cabeça baixa, às vezes nem olhando para o professor. Não, eu quero que ele venha junto comigo para raciocinar, porque é assim que se estuda história. Tudo bem? Então, olha, vamos começar, como eu disse. A primeira diz assim, olha, é uma questão da GV, assinale a alternativa incorreta. Não é muito comum hoje os vestibulares colocarem a incorreta, mas se fizer, a primeira coisa que você tem que fazer é grifar isso com bastante contundência, porque na hora do que você está fazendo a prova, muitas vezes você, pela tensão, você, depois de ler o enunciado, vai ler as alternativas e a gente fica tendendo a procurar a alternativa correta, né, perdendo tempo ali, aí, não, mas será que tem duas corretas, sabe aquela coisa? Então, já faz uma, né, grifa bastante para chamar a sua atenção, que é a incorreta. Mas, como eu estava dizendo, apesar de hoje em dia, né, muitos, os vestibulares não usarem muito essa estratégia, mas elas são muito interessantes para a gente fazer assim com o aluno. Por quê? Porque nós passamos por quatro, né, geralmente são cinco alternativas, e nós passamos por quatro corretas. Então, isso dá para a gente uma possibilidade de fazer essa revisão, né, passando por quatro questões corretas. Porque quando você vai resolver uma questão que só tem uma correta, você passa por quatro incorretas. E aí, de repente, aquilo fica na memória e pode atrapalhar. Então, eu gosto muito dessas incorretas para fazer esse tipo, fazer junto, da gente fazer a revisão. Então, olha, vamos lá. Então, assinalar a incorreta sobre as transformações territoriais na Europa após a Primeira Guerra. Aí diz assim, o Tratado de Lausanne foi o último a ser assinado ao longo desse processo e referiu-se à reação da Turquia ao Tratado de Sèvres. Bom, aí, pessoal, como eu estava dizendo, esses nomes de tratados, eles são pouco cobrados na prova. Mas, como eu disse, geralmente, quando nós pegamos uma incorreta, eu brinco com os alunos que está geralmente escandalosamente errada. Então, vamos supor, você fala assim, poxa, eu estudei a Primeira Guerra, eu até sei, né, 99% do assunto, mas esses tratados, saber quem assinou com quem, se refere a quem, aí é complicado. Aí você, o que você faz? Você guarda e vai para B. Diz assim, a Alemanha perdeu a região da Alsácia-Lorena que conquistara anteriormente. Então, como eu disse, é um tópico bastante importante quando se vai pensar a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, quando se unificou, isso em 1871,
ela anexou essa região da Alsácia-Lorena, que era uma região francesa. Ela era importante porque era rica em carvão e ferro. E para um país querendo ampliar essa indústria, era necessário, então, essa matéria-prima, carvão e ferro, e eles anexaram essa região francesa, e inclusive foi uma das causas da Guerra Mundial, né, da Primeira, porque houve um revanchismo, sempre aparece com essa expressão, geralmente é assim que aparece, o revanchismo francês, ou seja, a França queria reaver essas regiões. Como que você tem que pensar? Quem que perdeu, quem que ganhou? Certo? A França estava entre os vencedores e a Alemanha entre os perdedores. E aí vamos ler. A Alemanha perdeu a região que conquistaram anteriormente? Sim, certo? Ela perdeu, porque essa região voltou a pertencer à França. É assim que você tem que pensar. A Áustria aceitou a independência da Áustria, da Polônia, da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. Olha, quem assistiu a aula, foi um dos pontos que uma das teclas aí que eu bati bastante. A Áustria realmente não só se separou, né, da Hungria, como também ao norte perdeu territórios que formaram a Tchecoslováquia, e ao sul a formação da Iugoslávia. Inclusive, diga-se de passagem, e aproveitamos, né, para quem sabe, outros questionamentos aí no futuro, a Tchecoslováquia não existe mais. Ela foi desmembrada pós-crise do socialismo, 1991, você pega como referência. Então, hoje existe a República Tcheca e a Eslováquia, são separados. E a Iugoslávia foi mais fragmentada ainda, certo? Surgiram depois vários países, como a Sérvia, a Bósnia, a Macedônia e a Eslovênia. Depois, a gente mostra isso no mapinha. Se você tiver pressa, procura aí nos sites de busca que você acha fácil. Coloca lá, Iugoslávia, vai com certeza aparecer os países que se formaram com seu desmembramento. Mesmo contexto da Tchecoslováquia, crise do socialismo, 1991, tá bom? Então, ela é correta. Nós estamos, né, procurando a incorreta. O único território que não sofreu qualquer desmembramento foi a Hungria. Pessoal, óbvio que não podemos dizer que vai ser sempre assim, mas em história, quando aparece essa palavrinha único território, você tem que desconfiar. Pode estar certo? Pode, mas a palavra única, apenas, e o oposto também, todos, realmente estão erradas em história. Mas vamos aguardar, vamos ler aí. A Palestina passou para o domínio inglês. Aí seria fruto do desmembramento do Império Turco. Não sei se você assistiu, como eu disse, a aula. Todos os países que perderam, é assim que você deve pensar, eu acho que didaticamente funciona. Você pensa assim, olha, todos que perderam territórios foram os perdedores, né? Perderam a guerra, é meio óbvio que eles sofreriam alguma sanção. Então, a Alemanha perdeu territórios, o Império Austro-Húngaro e a Turquia, que durante o confronto, ela aderiu ao bloco dos chamados Impérios Centrais e foi desmembrado. Então, o Império Turco, que pegava grande parte ali do Oriente Médio, vai perder territórios para quem? Para os vencedores, França, Inglaterra. Também recomendo, temos aula específica sobre o assunto, mas se você, como disse, está com pressa, coloca lá, Turquia desmembrada, você vai ver que o Império Turco era imenso e depois da Primeira Guerra, então, foi fatiado e essas fatias ficaram na mão de ingleses e franceses. Vamos avançando? Então, olha, agora ficamos, então, naquela. Como eu disse, o aluno que fica pensando, poxa, mas será que esses tratados realmente foi o último a ser assinado, né? E aí fica, por exemplo, tem a opção da D, né, como já sugeri. Será que a Hungria não sofreu desmembramento? A Hungria sofreu, porque era um império austro-húngaro. Então, vocês estão vendo? Às vezes, uma coisa que parece complicada, ela fica muito fácil no final.
porque o desmembramento do Império Austro-Húngaro é um dos pontos centrais quando se estuda a Primeira Guerra. E está dizendo que foi o único que não sofreu. Não, a Áustria-Hungria. Inclusive, se você vai lendo, né, se você estudou a Primeira Guerra, você vai ver, olha, a C faz referência à Áustria, a D faz referência à Hungria. É assim que você tem que resolver a questão. Então, a incorreta, não é? No caso, é a D de dado. Tranquilos, correto? Vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, agora, olha, vamos dar uma lidinha aqui nas alternativas, no texto. Eu vou deixar maior aqui para você ler com mais facilidade. Diz assim, ó, a Primeira Guerra Mundial singularizou-se por uma certa conjunção de fatores que até então inédito nos conflitos entre os povos. E aí, falso e verdadeiro. Aqui, mesma coisa, pessoal. Hoje em dia é mais difícil achar vestibular com esse perfil de falso e verdadeiro, mas para resolver junto com o aluno e fazer uma revisão é excelente. Então, vamos lá. A esperança de suprimir as causas dos litígios levou à fundação da Sociedade das Nações, onde as relações internacionais seriam regularizadas visando a paz. Então, vamos lá. Formou-se a Liga das Nações. Era uma esperança, não está dizendo que deu certo, tá? Olha, a esperança de suprimir as causas levou à fundação da Sociedade das Nações. E as relações internacionais seriam reguladas visando a paz. Parece coerente. Vamos ver de primeiro como se fosse, né, pessoal, o caso aí do vestibular. Aqui a gente está mais preocupado com a revisão, mas quando você faz o vestibular, se você pegasse com esse perfil, o que você faria? Você colocaria ali uma bem sutil, a lápis, por exemplo, e depois ver se tem a correspondente lá nas alternativas, certo? Porque se não tiver correspondente a alguma coisa, você vai ter que rever. Aquela que você tiver dúvida, você coloca uma interrogaçãozinha do lado. Por exemplo, você acha que é verdadeira, mas não tem absoluta certeza. Você coloca o Vzinho e ao lado, para quando você precisar reler, você voltar só naquela que você estava um pouco em dúvida. Porque se você for reler tudo de novo, você perde tempo. Bom, vamos continuar então? Olha, a Conferência de Paz, iniciada em Paris em 19, realizou com a presença dos derrotados e elaborou um documento final chamado Tratado de Versalhes, que previa a destinação de recursos para a reconstrução dos países vencidos. Pessoal, pensa comigo, mesmo que você não tivesse lido a respeito, será que eles iriam chamar os derrotados para participar das conversações? Pouco provável, não é isso? Então, vamos lá, vamos assinalando, não vamos nos perder, hein, pessoal? Primeira, então, aparentemente verdadeira, né? Porque nós vamos depois checar. Essa daí, provavelmente falsa. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui, pessoal. Quando você precisa ganhar tempo. Vamos supor que você tivesse certeza aí, então, da verdadeira olha, B de bola e D de dado. Essa que nós estamos considerando que é falsa, ela aparece na B e aparece na D de dado. Então, continuamos com essa dúvida aí. Beleza? É assim que você vai ter que fazer lá. Certo? Vamos ler de novo, então. Agora, a Alemanha, país fortemente envolvido no conflito, considerava-se prejudicada na partilha colonial da Ásia e da África. Também, você até quando você já estudou, se você viu a minha aula sobre a Primeira Guerra, ela considerava-se prejudicada, foi uma das razões da guerra, ela queria uma partilha, né, uma melhor partilha da África e da Ásia. Então, parece coerente. Olha, gente, já vamos supor que você considerasse verdadeira, mas continuamos, olha, D e B, não é? Porque, ó, verdadeira aparece na B, verdadeira na D. Vamos ler mais uma. Com a derrota alemã em 18, surge a República, na Alemanha, a República de Weimar. Verdadeiro, não é isso? Esse intervalinho, porque como a Constituição alemã foi redigida nessa cidade alemã, de Weimar, então esse intervalo da Alemanha entre a primeira e a segunda, que é quando Hitler assume
e organiza o Terceiro Reich, esse intervalo é chamado República de Weimar. Então, verdadeira. Pessoal, acho que já achamos a correta, né? Mas não vamos, como eu disse, o objetivo aqui não é acertar a alternativa. O vestibular aí já passou, não vamos fazer Ctrl+V, Ctrl+C, colocar de novo. Temos que ler aqui, o objetivo é aprender. Então, olha, não vamos... não, agora eu já sei, não preciso mais me preocupar. Não, você está estudando, você tem que ler todas com atenção. Vamos lá, então? Olha, 17, quando a Rússia estava por se retirar da guerra, os Estados Unidos entraram com novas forças. Olha, não sei se, como eu disse, se assistiu a minha aula, eu até brinquei, eu falei, olha, imagina um estádio anunciando uma substituição num time de futebol. Sai Rússia, entram os Estados Unidos. É assim que você tem que lembrar lá. Então, a saída de um implicou na entrada do outro. Então, verdadeira. Se você quiser mais detalhes, procura lá minha aula sobre esse assunto, que tem mais detalhes lá. Porque você precisa saber, né, pessoal? Por que a Rússia saiu, porque os Estados Unidos entraram. Só para não deixar você muito curioso, mais detalhes você pode procurar lá. A Rússia saiu em função da Revolução Comunista. Então, em 1917, aconteceu a famosa Revolução Bolchevique, e o Lenin dizia, olha, paz, terra e pão, tirou a Rússia da guerra. Sem a Rússia, a Alemanha poderia vencer a guerra. Grosseiramente falando, é isso. Revolução comunista na Rússia e interesses econômicos dos americanos. Mas se você quiser mais detalhes, como disse, procura minhas aulas que você vai achar lá. Ficamos na última agora? Não, já foi a última, né? Então, pessoal, verdadeiro. Né? Alternativa D de dado, não é isso? Pessoal, da edição eu resolvi deixar esse mapinha aqui da Primeira Guerra Mundial e as respectivas alianças para, se você assim desejar, dar uma paradinha, dar uma analisada antes de responder as questões. Primeira Guerra Mundial resultou de uma alteração na ordem institucional vigente ao longo do século XIX. Entre os motivos dessa alteração destaca-se. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou ler todas. Você, se puder, dá uma paradinha no vídeo, vê, né, faz a sua opção e depois, na sequência, eu volto para explicar. Vou dar alguns segundinhos, então por isso que eu falo, quando eu ler aí, você para o vídeo. Vamos lá? A divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos e a constituição de países industrializados na América. Primeira Guerra Mundial, hein, pessoal? A desestabilização da sociedade europeia com a emergência do socialismo e a constituição de governos fascistas nos países europeus. C. O domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da Rússia pelo capitalismo. D. A oposição da França à divisão do seu território após as guerras napoleônicas e a aproximação entre a Alemanha e a Inglaterra. Contrário, né? Mas tudo bem. A unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitados pela anexação de áreas coloniais na Ásia e... Então, vamos lá. A unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitadas. Qual delas, então, você vai assinalar? Como eu disse, se preferir assim, eu até sugiro que você faça, para o vídeo, faça a sua opção, depois você volta para cá. Pessoal, Primeira Guerra Mundial. Teve divisão do mundo entre dois blocos ideologicamente antagônicos? Não, isso é consequência da Segunda Guerra Mundial. A desestabilização da sociedade europeia com a emergência do socialismo. Na Rússia, podemos considerar. E a constituição de governos fascistas? Parece que sim. Surgimento do fascismo na Alemanha e na Itália, especialmente, entre outros países, mas principalmente nesses dois. Nós temos o domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra? Também não, porque quem vai emergir como principal potência são os Estados Unidos. Uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi essa ascensão
dos Estados Unidos a condição de principal potência mundial. D, a oposição da França à divisão do seu território. A França sofreu divisão do território. E outra, hein, pessoal, após as guerras napoleônicas, aí está uma confusão desgraçada, não é? E a Alemanha e a Inglaterra também nunca se uniram. Então, furadíssima. E a unificação da Alemanha? Não, a unificação foi em 1871. Se for a unificação lá da época do socialismo, com o fim, né, do socialismo, 1989, com a queda do muro, então é lá no final do século XX. Então, sendo ou a unificação lá do século XIX, ou a reunificação no final do século XX, está cronologicamente furado, porque eles querem o imediato pós Primeira Guerra, com a anexação de áreas coloniais, enfim, então também está furado. Então, alternativa B de bola, não é isso? A desestabilização da sociedade europeia, que a Primeira Guerra Mundial foi basicamente no território europeu. Você lembra quando começou? A França, Inglaterra e Rússia, 3 países europeus, contra o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, ou seja, o palco da Primeira Guerra foi, sobretudo, na Europa. Então, vai, como diz aí, desestabilizar a sociedade europeia com a emergência do socialismo, no caso da Rússia, e a constituição de governos fascistas em muitos países europeus. Tranquilos, então? Vamos passar aqui para a próxima. Então, olha, diz assim, deixa eu tirar aqui, que está atrapalhando para a gente, para a leitura, o reloginho aqui para mim, não sei se para vocês aí. Então, olha, associar a primeira com a segunda coluna, né? Então, a primeira coluna apresenta nome de países afetados pela Primeira Guerra, e aí você tem que associar o país com a coluna 2, como diz aí, que apresenta afirmações relativas ao contexto. Como eu disse, não é muito comum nos vestibulares, mas para fazer essa revisão, que nós estamos fazendo, é excelente. Então, está lá, Inglaterra, França, Iugoslávia, Rússia e Itália, e nós temos que associar. Vamos lá. Diz a coluna 2, o seu expansionismo sobre a região nos Balcãs afetava diretamente os planos da Alemanha em direção a Bagdá. A outra diz assim, adotou uma política revanchista, principalmente devido à perda de territórios, Alsácia e Lorena, para seu vizinho. Sentiu sua hegemonia ameaçada pela corrida navalista e pelo forte avanço industrial da Alemanha. Então, olha, gente, nesse caso, você procura o assunto que você melhor domina e vai começando a tentar cercar a alternativa correta. Por exemplo, o assunto que eu acho que o aluno que estudou, terminou o ensino médio, está fazendo cursinho, estudou a Primeira Guerra Mundial, ele tem que dominar que o país que adotou uma política revanchista foi a França. Eu até citei aí numa outra questão, acabei fazendo um comentário sobre isso. Queria a devolução da Alsácia e Lorena, e conseguiu, não é? Resolvemos aí na primeira questão. Então, aí é a França. Então, você olha lá, essa daí tem que ser, a França é 2, já anota o número 2 aí. Vamos ver lá nas alternativas, se a gente estivesse fazendo vestibular, você já ia ter que procurar o número 2 lá, ó. Aparece na A, aparece na B, certo? Aqui, como eu disse, não é, pessoal, o principal objetivo. Eu estou já aproveitando para mostrar como você vai já eliminando algumas alternativas. Se você estivesse fazendo vestibular, o que você faria? Pegava o lápis, não com muita contundência, porque pode alguma zebra no meio do caminho, você precisar de ler de novo, não pode deixar ilegível, mas aí você já com lápis faria um risquinho, olha, né? Na C, na D, na E, porque você sabe que a 2 é a França, por exemplo. Na pior das hipóteses, pessoal, se você fosse chutar, você chutaria já, olha como reduziu sua possibilidade de erro. Mas vamos lá, ninguém vai chutar aqui, porque nós vamos lá, né, para cima deles, pessoal. Nós vamos lá com tudo, nós vamos fazer um vestibular bem preparado, não é isso? Vamos ver
o terceiro tópico, sentiu sua hegemonia ameaçada pela corrida navalista e pelo forte avanço industrial da Alemanha. Quem se sentiu ameaçada com o avanço industrial da Alemanha? A Inglaterra. Então, Inglaterra. Onde que está aí? Olha, então, nós temos 2 e 1. No final tem que ser 2 e 1. Mas, pessoal, olha só. Esse vestibular foi cruel. A e B continuaram. Não resolveu o nosso problema. Você vê que interessante? Que 2 e 1 aparece tanto na A quanto na B. Seria o 5 ou o 4, né? Ou seja, ou desrespeito à Rússia ou desrespeito à Itália, o tópico 1. A Iugoslávia já está fora. Vamos lá, ou é Rússia ou é Itália. Seu expansionismo sobre a região dos Balcãs afetava diretamente os planos da Alemanha em direção a Bagdá. Qual é esse expansionismo que ameaçava os planos da Alemanha? Quem que ameaçava os planos da Alemanha? A Rússia. Você estudou esse ponto? A Rússia, pessoal, olha, diga-se de passagem, inclusive, um assunto que tem a ver até com atualidade, porque a Rússia, ela, apesar de ser muito extensa, de ter muitas saídas para o mar, entre aspas, porque no extremo norte, onde ali mais ou menos onde é a Estônia, Letônia, Lituânia, os portos russos ficam paralisados meses em função do gelo. Congela ali praticamente, os portos ficam quase que dificultando muito a navegação. Se você se voltar para a Ásia, primeiro, principalmente naquela época, tinha um problema com o Japão, que até tinha tido origem de uma guerra em 1905 com o Japão, e também, pessoal, de um ponto de vista comercial, essa saída para o Pacífico não é tão interessante quanto uma saída para o Mediterrâneo. Na edição, eu resolvi deixar o mapinha aqui do Mar Negro, para você perceber a importância dele para a Rússia ter acesso ao Mar Mediterrâneo. Se você desejar, dá uma paradinha, dá uma analisada. Por isso que eu disse que tem uma atualidade muito grande, porque os russos dependem ali do controle do Mar Negro, onde inclusive tem a Crimeia, que eles anexaram em 2014, inclusive coincidindo, né, com o início da Primeira Guerra Mundial, 100 anos depois, no caso. Então, para os russos, é importante essa passagem pelo Mar Negro para chegar no Mar Mediterrâneo, que eles chamavam os mares quentes. Então, é o expansionismo russo, como diz aí, que afetava os planos da Alemanha em direção a Bagdá. Como eu disse, pessoal, é interessante olhar mapas. Eu fiz uma live essa semana, você pode procurar no meu canal, está como questão de fronteiras. Eu falei justamente porque em função dessas mudanças e dessa questão, a Ucrânia pertence, não pertence à Rússia, então eu aproveitei para falar de vários problemas aí de fronteiras. Mas, como eu disse, se você não quiser alguma coisa mais pontual, você procura ver as origens da Primeira Guerra Mundial e com certeza vai ter esse assunto lá com mais detalhamento. Então, pessoal, olha, o propósito de hoje, como eu disse, a ideia aqui, eu vou voltar com certeza outras vezes com esse e outros assuntos, para tentar cobrir. Então, algumas aulas são mais teóricas, outras, como hoje, pontuadas mais em resolução de exercícios, e às vezes mesclando. E, na verdade, quando eu resolvo as questões, eu já faço isso. Por isso que eu acho que é uma estratégia interessante para você estudar. Estudar pelas questões, né? Por meio das questões do vestibular. Então, é isso. Se você chegou até aqui, com certeza você curtiu. Você pode deixar um like aí, que nos ajuda, se inscrever, acionar o sininho, que você vai ser avisado. E eu já vou te antecipar. Todos os dias tem novidade. Todos os dias eu posto alguma coisa. Ou resolução de uma questão, trabalhamos um assunto, às vezes também entro ao vivo com lives. Então, é isso. Vamos junto aí nessa empreitada e esse desafio do vestibular. Conto com vocês aqui nos próximos programas, nas próximas aulas, e sucesso aí no seu sonho, né? Em busca do seu sonho.
Até mais, então, gente. Vou ficar por aqui hoje. Um abraço, garotos, garotas e todos os amantes da história.